Boa noite, senhores vereadores, amigos que irão nos acompanhar de casa após, através das nossas mídias sociais. Neste dia 13 de agosto de 2025, declaro aberta a segunda sessão ordinária do segundo período ordinário deste ano legislativo. Hoje, com a presença ilustríssima, nosso querido advogado Aldo Araújo, quem deu uma palestra, um curso, né? Ele que é especialista em processo legislativo, trouxe todo o seu conhecimento para a nossa casa na noite de hoje. Terminamos agora, por isso que começamos um pouco atrasada a sessão, mas foi por uma boa causa nesta noite. Como de costume, sempre damos início com a leitura da ata da sessão anterior, a quem logo mais passaria as mãos do primeiro secretário para fazer a leitura. Já adianto que na noite de hoje temos duas proposições, sendo ela os requerimentos de número 045 e 046 de barra 2025, de autoria do vereador Lenilson e também de autoria do vereador Matheus, que logo mais faremos a leitura dos demais. Passo as mãos agora para a leitura, a ata da sessão anterior, ao vereador Lenilson. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo de casa pelas redes sociais. Agradecer mais uma vez ao nosso Senhor Jesus por estar aqui. Também uma boa noite às pessoas que estão aqui na plateia nos assistindo. E vamos ler a ata da sessão anterior. Aos 6 dias do mês de agosto do ano 2025, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Lagoa d'Anta, RN, com endereço na rua Vereador Severino Guedes de Moura, número 39, realizou-se a primeira sessão ordinária do segundo período ordinário sob a presidência do vereador Carlos Duarte Batista. Presentes os demais vereadores: Heriberto de Moura Martins, Giovanni Pereira Bezerra, Jonas Vidal Souto, Lenilson Salustiano Chaves, Márcio Pereira de Sena, Maria Adriana Freire e Mateus da Silva Melo. Deixando de comparecer o vereador João Paulo Campos, verificando que havia o quórum necessário para a realização da respectiva sessão, onde todos assinaram em livro próprio, ratificando a presença de cada um na citada sessão. Dando continuidade, o senhor presidente convocou o primeiro secretário, o vereador Lenilson Salustiano Chaves, para ler a ata da sessão anterior, que após a leitura foi posta em votação e aprovada por unanimidade, dando continuidade. O senhor presidente apresentou o requerimento 043 e 044, ambos de autoria do Poder Legislativo. Após a leitura, os requerimentos 43 e 44 foram encaminhados para a votação, onde obtiveram a aprovação por unanimidade dos presentes. Logo após a apreciação das matérias, todos os vereadores levaram suas falas e, não havendo o uso da palavra e mais nada a tratar, o senhor presidente, dentro de suas atribuições legais que lhe são conferidas, declarou encerrada a presente sessão. Vamos agora com os vereadores que estão de acordo com a ata da sessão anterior, dando início pelo vereador Matheus. Voto sim. O vereador Lenilson na sequência. Voto sim. Não, o João não participou da sessão anterior, não. O vereador Heriberto. Sim. O vereador Jonas Vidal. Voto sim, senhor presidente. O vereador Márcio. Voto sim, senhor presidente. O vereador Giovanni. Voto sim, senhor presidente. Ata aprovada pela unanimidade dos presentes. Dando seguimento às proposições da noite desta sessão, irei ler aqui brevemente o teor de cada requerimento, sendo ele iniciando pelo 045/2025, de autoria do vereador Lenilson Salustiano Chaves, que, seguindo os preceitos do regimento interno desta Casa Legislativa, após ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição: solicita ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que seja construída uma nova UBS, Unidade Básica de Saúde, na comunidade da Lagoa de Chico, bem como a conclusão da UBS 2, que se encontra paralisada. O vereador justifica da seguinte forma: senhores vereadores, a presente solicitação
tem como objetivo atender de forma mais eficiente a população da comunidade de Lagoa do Chico, que atualmente conta com uma unidade básica de saúde de estrutura limitada e insuficiente para a demanda existente. A construção de uma nova UBS se faz necessária para proporcionar melhores condições de atendimento, conforto e dignidade, tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde. Ademais, a conclusão da UBS 2, cuja obra encontra-se paralisada, é de extrema importância para garantir o provimento dos recursos já investidos e ampliar a cobertura dos serviços de saúde no município. As medidas visam fortalecer a atenção básica, promovendo maior acesso à saúde preventiva e assegurando um atendimento mais humanizado à população. A saúde é um direito de todos e um dever do poder público, sendo necessário que as estruturas oferecidas estejam em pleno funcionamento e com qualidade adequada. Desde já, agradeço aos nobres vereadores que votarem de acordo com esse importantíssimo requerimento. Esse foi o requerimento 045, do vereador Lenilson, e o requerimento 046/2025, esse de autoria do vereador Matheus da Silva Melo, que, seguindo os preceitos do regimento interno desta Casa Legislativa, após ouvido o plenário, encaminha ao Poder Executivo a seguinte requisição: solicita ao Poder Executivo Municipal a implantação de uma casa de apoio na cidade de Natal, com estrutura adequada para acolher os munícipes que se deslocam à capital para a realização de consultas médicas, exames, procedimentos clínicos e demais atendimento de saúde. O vereador justifica da seguinte forma: senhores vereadores, esse requerimento se justifica devido a muitos pacientes do nosso município necessitarem de se deslocar até a capital Natal para atendimentos médicos especializados. Entretanto, devido à limitação na oferta de veículos, a saída do transporte municipal ocorre geralmente nas primeiras horas da manhã, mesmo quando a consulta ou exame está agendado para o turno da tarde. Essa situação leva os munícipes a permanecerem por longos períodos em hospitais e clínicas, muitas vezes sem local apropriado para o repouso e alimentação, o que causa desconforto e desgaste físico, especialmente para idosos, crianças e pessoas debilitadas. Desde já, agradeço aos nobres vereadores que votarem de acordo com esse importantíssimo requerimento. Vamos correr um pouquinho com a sessão, né? Iniciou um pouco tarde, já li a justificativa aqui dos dois requerimentos. Como aprendemos aqui mais cedo, né? A agilizar a sessão com o nosso palestrante Aldo. Já encaminho para a votação, se possível, os dois requerimentos de forma nominal, começando pelo vereador Matheus. O 045, de autoria do vereador Matheus, e o 045, de autoria do vereador Lenilson, e o 046, de autoria do vereador Matheus, que está com o voto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que estão aqui na plateia e a quem nos assiste em casa. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador João Paulo Campos, com o voto sobre os dois requerimentos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, que estão aqui presentes. Com certeza eu voto sim, senhor presidente. Vereador Lenilson, autor do requerimento 045, com o voto. Boa noite a todos mais uma vez e voto sim nos dois requerimentos, senhor presidente. Continuando com o vereador Heriberto. Voto sim, senhor presidente. O vereador Jonas Hidalgo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas que fazem presente. Boa noite a todos que nos ouvem pelas redes sociais e aos que estão aqui presentes. Voto sim, senhor presidente. Vereador Márcio, com voto. Voto sim, senhor presidente. Vereador Giovanni, finalizando com voto. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, amigos presentes, colegas que nos ouvem de casa. Sobre a questão do requerimento do vereador Matheus, eu voto sim. Sobre a questão do requerimento de do São Luciano, eu voto sim também. E vou dizer também a situação que é até bom para ele. Sobre a questão da UBS da Lagoa do Chico, hoje mesmo, os engenheiros da prefeitura, juntamente com o secretário de obras, Josar, estavam lá, justamente lá perto do campo, medindo lá, salvo engano, vai ser 30 por 45, por 40, alguma coisa do tipo. Então, assim, já o requerimento já vem encaminhado, parece que eu estava adivinhando. Hoje mesmo já estava lá medindo. E parabéns pelos requerimentos. Voto sim, todos os dias.
Ambos os requerimentos 045 e 046/2025 aprovado pela unanimidade. Finalizando com as proposições, como de costume, vamos abrir o espaço aqui para o tema livre. Só para ensejar aqui o assunto da UBS. Essa é aquela do PAC? Que está vindo do PAC. As casas são sabidas. E as casas? A Bíblia vai solicitar as casas também? 20 casas, né? 26? Foi contemplado. Graças a Deus fomos contemplados. 26 famílias. É 25 casas. Então, nesse momento, as proposições da noite já foram finalizadas. Abro espaço para os colegas fazerem seus agradecimentos, suas conclusões finais sobre as matérias, as proposições apresentadas nesse momento. Nesse momento, a palavra se encontra facultada pelo vereador Jonas. Boa noite mais uma vez. Queria aqui fazer mais um pedido, né? Que a gente vem falando tanto sobre pedidos que vai se acumulando e nada se resolve, e aí a gente tem que fazer novos pedidos com a mesma função, né? Esse pedido meu é a respeito, né, do nosso ônibus aí, de um carro que pudesse, mais uma vez a gente pedindo, que levasse as pessoas para a faculdade, né, em Bananeiras. O tempo vai passando, acham que a gente esquece, que as pessoas esquecem, e continua o mesmo sofrimento das pessoas que estão fazendo essa faculdade em Bananeiras. Até porque, se não me recordo, vai chegar um novo ônibus para a nossa comunidade. Então eu acho que já está bem na hora de pegar um transporte desse, ceder para essas pessoas que estão lutando, sofrendo, sem ter condições de pagar uma passagem para fazer para estar fazendo essa faculdade, né? Outra coisa, eu escutei falar aí agora sobre essa questão das casas que já foram contempladas. Eu acho que não seria um bom local de fazer essas casas, vereadores, onde existe um campo de futebol que existe há mais de 50 anos. Os nossos pais jogam bola, nossos tios, nossos irmãos, a gente, a criançada todinha depende daquele campo da Mangueiral, e pelo que eu vi falar, vai se acabar aquele campo. Mas por que vai se acabar? Porque só existe aquele terreno para se construir essas casas. Não se pode comprar um terreno para construir essas casas e deixar o campo intacto como está, para trazer melhorias para o nosso esporte, para nossas crianças, ou ao invés de acabar, melhorar o campo, né? Eu peço isso encarecidamente, porque eu acho que não vai dar certo esse campo lá, essa questão das casas onde é o local do campo. Eu queria também deixar aqui mais um pedido ao secretário de obras, que veja com bons olhos aquela entrada ali que vai para o lajeiro, ali para o nosso lajeiro, que o calçamento ali, o mato está fechando o calçamento. Então que fizesse uma roça ali, que tirasse aquele mato. Pela iluminação não, pela iluminação eu tirei do meu próprio bolso, está tudo iluminado lá, tudo bonitinho. Mas pelo menos a roça do mato, secretário Josar, veja o que você pode fazer, porque lá está igual um beco, a gente vai passando um mato do outro, de um lado, mato do outro, e até agora a gente não vê uma resposta sobre a limpeza da lei. E uma boa noite, por enquanto, são essas palavras. A palavra ficou confortada pela ordem, o vereador Heriberto. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes das redes sociais que estão nos assistindo. Parabenizar aqui o doutor Alvo pela grande palestra, foi muito importante para nós. A respeito do requerimento do nosso novo vereador Matheus, de grande importância, Matheus. O pessoal realmente sofre muito, não. Mas eu sei que o Poder Executivo poderia fazer um benefício desse para a população. Agora, não é fácil, porque às vezes você tem uma casa de apoio na cidade e as pessoas confundem. Aí quer se hospedar, quer ficar lá, quer passar 2, 3 dias, 4, 5 dias. Então, tem que ter
com algumas advertências para que isso não aconteça, mas que é muito louvável o seu requerimento. O nosso colega já conseguiu já a UBS para Lagoa do Chico, né? Está de parabéns, muito bom o seu requerimento, mas graças a Deus já está sendo já executado, né? Isso é que é bom. E a respeito dos ônibus para a faculdade, do festival aqui, Lagoa d'Anta hoje é uma cidade que está de parabéns, porque hoje tem transporte para a Universidade em Natal, tem transporte para a Universidade em Guarabira, tem transporte para o IEF de manhã à tarde em Nova Cruz, e no município, é claro, que a lei permite, né? E também para Bananeiras, eu vou até procurar me informar direitinho, tinha transporte no final de semana, ia deixar na segunda-feira de manhã, e iam pegar na sexta-feira à tarde no sábado. Então, eu vou procurar saber se realmente continua como era antes, ou se não está indo de forma alguma. Porque também é justo que os alunos lá sejam contemplados, não sei, não tem dúvida. Mas que realmente haja transporte para os alunos. Então, eu fico feliz por tudo isso, a respeito das casas. Eu também conversei com o prefeito a respeito disso. E ele disse que na época que foi contemplado, tinha que ter com gesso um local que fosse registrado ao município. E o mundo colocava o dinheiro aqui. Eu digo, rapaz, ali deve fazer outras coisas, ali deve fazer uma praça de evento, um campo iluminado, uma avenida para o pessoal passear, uma estrutura diferente que era a entrada da cidade. Então ele falou que um terreno aqui e registrou aquele terreno para ser contemplado nas casas, que não dava tempo de desapropriar o terreno. Eu digo que vai ser difícil, a população não vai aceitar muito, porque realmente ali é o cartão postal da cidade, né? Você tem que fazer o tudo. Mas, pelo que eu estou informado, pelo que eu sei, vai ser construído lá, porque já está destinado para lá, já está contemplado, não pode mudar mais. Eu não sei como é que vai ser o local ali, onde é que vai ser. Mas, realmente, a lei inicia outra coisa diferente. Eu não sei se as 26 casas vai contemplar o terreno todo, se é de lado, como é que vai ser. Aí vai ser a critério da prefeitura. Mas que já está contemplado que vai ser lá, porque não pode mudar. Porque já está, a emenda já foi enviada, né? Eu acho que já pelo parque. Então, quero aqui parabenizar todos e desejar uma noite feliz para todos. Da sua sorte. A palavra como faltava, vereador Giovanni Gonçalves. Mais uma vez, boa noite, quero dar bem-vindo aí do doutor Alma, da palestra, parabéns, foi muito bom, muito produtivo. E também quero aqui, senhor presidente, deixe contaminado a questão de um pedido que o secretário de obras passa a máquina ali de sentido baixio, fui lá, esse final de semana está muito bem registrado lá, que a gente tem a patrão aí, dá para dar uma melhorada, né? Então fica aqui o meu registro. E também, sobre a questão dos transportes, eu quero aqui deixar um pedido sobre a questão dos ônibus do município, que quando não há aula para o município, às vezes os ônibus não estão indo buscar os alunos do sítio. Eu acho isso errado. Eu acho que se tem aula para o município, o ônibus vai. Se não tem aula para o município, mas tem o estado, o ônibus deve ir também. Porque tem muita gente, por exemplo, meus filhos estudam aqui, um dia que o ônibus não vem, eu trago eles não perdem aula. Mas quantos e quantos não tem? Não tem uma moto, não tem um carro, não tem bicicleta. Aí se passar uma semana o município sem ter aula, passar uma semana o pessoal do estado perdendo aula, não acho certo. Então se não tem aula no município, mas que o ônibus passe. Essa é a minha opinião. E também quer que, não sei se cabe a secretária Cássia, né, secretária de Educação, ou ao secretário José, que é o secretário de Transporte, um dos juízes, na área deles aí, que seja feito esse pedido, não meu, mas de toda a população no geral do município. Por enquanto, só isso. Pela ordem. Senhor presidente, é só para a questão que foi levantada aqui, em relação ao transporte escolar, foi o seguinte: segunda-feira foi o dia dos alunos, não houve aula. Só que o professor do Estado, eles entraram em greve. O que é que eles fizeram? Foram pagar aula na segunda-feira. Como era o dia dos alunos,
sobre aula, os funcionários, os homens, não quiseram trabalhar. E por lei, como era o dia dos alunos, não tinha obrigação de ter aula. Só que o Estado fez greve e está pagando aula em dias que o CC normais, feriados. Entendeu? O problema não é só esse. Mas quando é no dia normal, se ser feriado, não falta transporte, não tem problema nenhum. Mesmo que na cidade não tenha aula no município e seja no dia normal, o transporte não vai. O problema é que era um feriado. Os motoristas não teriam que trabalhar, porque realmente é um dia que ele tem direito. Certo? Mas o motivo é só isso, né? Porque os alunos, os professores do Estado, querem pagar aula, que pode pagar aula remota, entendeu? Pode pagar aula com atividades, TC presencial, tem várias maneiras de pagar as aulas que eles faltaram durante o período da greve. Mas é só deixar essa colocação, mas o meu colega está certo se preocupar, é um direito seu, mas foi isso aí que eu sofri. Quero só frisar aqui mais uma vez o importante momento, né, que esta Câmara pôde proporcionar hoje aos vereadores, aos funcionários, com essa bela palestra do nosso Dr. Aldo Araújo, especialista em processo legislativo, e já dizer que iremos preparar mais assuntos, abordando sempre o processo legislativo. Isso é muito importante para nós vereadores, estar acompanhando o que está passando no dia a dia, as leis que sempre estão sendo alteradas, emendadas, e a gente tem que acompanhar isso para que a gente possa ter a manutenção do nosso mandato com mais eficiência. E também quero levar brevemente a minha fala e dizer que entre cobranças e elogios, nós que somos gestores, no caso do prefeito João Paulo, do Poder Executivo, eu como presidente desta casa, em diversos momentos temos que tomar decisões. Temos que tomar decisões por nós sermos gestores. E, infelizmente, muitas das vezes são decisões que, para algumas pessoas, para alguns cidadãos, são decisões, podemos dizer, impopulares. Mas é a nossa prerrogativa, para que nós nos colocamos nessa situação. E, no caso, Heriberto, Jonas, todos que estão aqui, os amigos que estão nos acompanhando em casa, eu sei que muita gente é contra a construção dessas casas naquele local, onde não podemos dizer um estádio, porque hoje nós temos nosso estádio oficial, mas é um campo tradicional da nossa cidade por muitos anos. Ali foi o nosso estádio, mas também será construído 26, se não me engano, 26 moradias, 26 famílias que serão beneficiadas. Então, é uma decisão um pouco dura de você, entre aspas, acabar com aquele campo, né? Porque temos o estádio, mas também tem 26 famílias que serão beneficiadas, e como o vereador Heriberto falou, que está mais a par da situação, não conversei pessoalmente com o prefeito sobre isso, a situação da urgência de você ter um local apropriado, escriturado, registrado, porque a gente sabe que as coisas do governo federal é assim, né? O governo federal não tem serviço, ele oferece aos municípios, aos estados, mas ele também cobra. Então, tudo que é obra federal, tudo que é recurso federal, existe um trâmite que tem que ser corrido em prazos, e o governo federal não perdoa. Então, dá os parabéns, sim, por essa conquista. Espero que seja uma belíssima obra, que já é rua, né? Foi passado aqui nesta casa, foi aprovada como a rua ali do nosso saudoso Bavidal. Eu não me recordo o nome, Josaniel, já é uma rua ali, e futuramente essa rua irá crescer, né, com a construção dessas casas, sobrará bastante espaço, mesmo com essas casas construídas ali, porque tem outras áreas ali. Eu me recordo que o prefeito João Paulo me falou que tem um projeto para ter uma arena, né, de beach soccer ali, aquela arena que é na areia. A gente já tem o nosso society, tem as quadras poliesportivas, tem o nosso estádio de futebol, e futuramente, se Deus quiser, e o prefeito João Paulo vai executar essa belíssima obra, que é esse beach soccer. Então, perde-se por um lado, mas também ganha pelo outro. E é isso, é o nosso dever como gestor, muitas das vezes tomar medidas que a gente nem queria, mas tem que ser tomado naquele momento. Bem? Então,
Pode ficar à vontade. Senhor presidente, a gente não está falando assim só sobre um campo dentro de uma cidade. A gente está falando sobre uma coisa histórica, sobre uma coisa que está no início da nossa cidade, na chegada da nossa cidade, onde se tem um espaço de futuramente você fazer algo muito mais bonito na cidade, muito mais amplo do que 25 casas. 25 casas, 26, vai ser bom para a população da Lagoa d'Anta, claro que vai, mas não pode se comprar um terreno em outro canto e deixar aquele terreno para futuramente se fazer coisas bem melhores, entendeu? É isso que eu quero concluir. As casas você pode sim comprar um terreno e fazer em outro local. E por que preferiu fazer naquele local? Eu, no meu ponto de vista, que eu sou bem sincero, é porque o gestor, o prefeito, ele gosta de facilidade. Ele gosta de fazer as coisas ali sem ter gasto. Ele gosta de aproveitar um terreno para construir uma coisa, para não comprar um outro terreno em outro canto. No meu ponto de vista da população, que a população sabe disso, é dessa forma. Então eu quero esclarecer aqui que eu sou contra as casas construídas ali naquele local, porque existe dinheiro e quando se vem para se construir essas casas, vem dinheiro sim. Então o dinheiro vem para se comprar um terreno e construir as casas em outro local. Ali é um ponto estratégico, é o início da cidade, é a chegada da cidade, é um ponto turístico que a gente tem na cidade. Então eu não colocaria aquelas casas naquele local, porque ia acabar com a entrada de Lagoa d'Anta. Existe sim outros cantos. Só concluindo, muito obrigado por ter me dado a fala, presidente. O vereador quer finalizar com a sua fala? Vereador João Paulo Campos. Boa noite mais uma vez. Como eu ia falar iniciando aqui sobre a marca para passar na estrada do Baixio, o amigo Giovanni dos vereadores já falou, sobre um aterro também, que a gente já coloquei aqui, um pedido ao secretário para que fosse feito um aterro lá na estrada, além dos abdias, porque ali a gente passa uma marca, fica bonito, quando chove fica intransitável, porque tem um lado muito baixo, quando o riacho consegue estar com a cheia, aí fecha a estrada, passa 10 dias sem locomoção de transporte lá, e seria viável ao secretário colocar uma terraplanagem lá de algumas caçambas de barro para dar um nível mais alto lá, e ele passa lá e já sabe, a gente já notificamos ele, já conversei com ele, espero que ele veja isso aí com bons olhos para fazer isso para a população, que quando é no inverno fica intransitável ali naquele local. E eu queria também aqui frisar sobre aquela creche aqui do nosso município, que já vem recurso para a reforma daquela creche, e já foi falado até aqui pelo amigo vereador, que estava iniciado a obra em grandes proporções, em grande escala. E o início que eu vi lá foi apenas limpar o mato na frente da creche. Outra coisa eu não vi botar uma pedra nem mexer uma telha lá. E o recurso do governo federal já foi destinado para a reforma das creches, né, que os municípios não concluíram, né, e estava inacabado. O Ministério mandou para o município e lá continua do mesmo jeito, aberto, entrando gado, cavalo, fizeram apenas limpar o mato que estava na frente. E o recurso já está aí com, acho que mais de um ano aí no município, e quem vê uma palha ser movida. Eu espero que esse serviço que o executivo venha, coloque, pessoal, a empresa, contrata a empresa para fazer, para que dê andamento para as crianças no próximo ano já usar aquele prédio ali, que é de suma importância para aquele local ali, para movimentar, para abrilhantar mais uma comunidade carente ali. E eu estou vendo que não tem muito interesse naquela área. Mas a gente vamos cobrar, vamos estar aqui sempre procurando, porque se veio o dinheiro tem que ser feito.
né? E a população precisa do apoio dos vereadores para que nós cobrem e seja feito, o dinheiro seja em prova e preste conta ao município, à população do município. E sobre essa casa de apoio do nosso requerimento do amigo do vereador, com certeza é de suma importância, né, para a população, que a gente sabe o sofrimento das pessoas que precisam para ir a Natal com a casa de apoio. A gente sabe que algumas gestões anteriores já houve essa situação de casa com apoio lá em Natal e as pessoas falavam muito bem do acolhimento, porque às vezes o cara vai fazer um exame de 5 horas, de 4 horas da tarde, tem que sair aqui de 5 da manhã, 3, 4 e meia da manhã. Às vezes você faz um exame de 7 horas lá em Natal, fica esperando por pessoas até 5 horas da tarde, 6 horas, e fica nos hospitais, nas clínicas, esperando, sem ter às vezes R$1 para comer alguma coisa. E a gente sabe a situação de quem precisa, né? Então, parabenizo e peço com bons olhos que o executivo veja isso aí para fazer para conseguir essa casa de apoio ao lugar, ou seja, lá como for. E sobre a situação também que a gente já falou aqui, já requeriu, já pediu, solicitou, o amigo, o excelentíssimo vereador João já fez vídeo, é sobre o cemitério. Se está sendo construído o cemitério, as paredes do cemitério caiu, terreno do cemitério até hoje não teve resposta aqui para a população, nem aqui para a Câmara, e a gente aqui fala, mas a gente não tem resposta do executivo, pelo menos para chegar e dizer que vai estar vendo, está comprando, está conversando com o dono. E a situação de enterrar uma pessoa lá está complicada. Está complicado porque não tem aonde cavar mais uma cova. Estão cavando algumas em cima das outras antigas que tem algum, que não fez o túmulo, está só na terra, quando cava embaixo é cheio de osso lá, descobrindo os ossos das antigas covas. Quer dizer, é a situação de urgência, né, do nosso município. E espero que a gente precise de uma resposta, a população precisa de uma resposta sobre esse caso, né, que é um caso que vocês, todos os vereadores aqui, a população sabe como é que está a situação do cemitério aqui. E outra também que eu coloco em pauta aí, espero que chegue nos ouvidos dele, coloque em ata também o presidente, que sobre aquele matadouro que a gente já bateu, já falou, já fez requerimento, mas requerimento também não está resolvendo nada, que aqui não vem nenhuma resposta dos requerimentos que a gente manda, né? Todos os vereadores, eu acho que nenhum falou nada sobre as respostas dos requerimentos. Amigos meus ali, vizinho Matador, o ambiente para alugar, está falando de fechar, porque não tem condições, mosca demais, você vai num bar vizinho ali, vai alugar um ponto para fazer uma festa. É mosca que você, às vezes, os donos mesmo estavam falando comigo que não está querendo mais nem alugar porque não tem condições a mosca que tem muito naquele setor devido àquele matador. Está exposto no meio da cidade, uma fedentina maior do mundo, quando você passa ali, e não tem condições para as pessoas, para aquilo ficar ali há mais tempo, né? A gente tem o responsável também por lá, né, que é o Dr. Flávio responsável, o veterinário responsável de lá do matador, e espero que ele tome providência junto com o município, porque corre o risco de até ele ser responsabilizado também, no caso de uma denúncia, né? Não é só o município, não, é ele também que ele é responsável, tem que passar as indicações para o município para dizer como é que está a situação do matador. E ali é um local de alimento para a população. Alguns marchantes, algumas pessoas aqui, já se deslocou para matar gado pacifica, por causa dele matador. Quer dizer, isso é um caso de saúde, né, de urgência. Então, isso aí é uma das situações que a gente queria pôr aqui
expor para que alguma coisa seja resolvida, né? E estamos aqui para cobrar, fiscalizar, passar informação para a população, receber informação também da população para a gente também solicitar aqui. E também, queria aqui colocar assim, sobre aquela placa, a placa que retiraram lá da entrada da Lagoa Danta, tiraram a anta e a placa. Pelo menos a placa que recolocasse com a indicação da entrada da cidade. Entrada da cidade, Lagoa Danta, tantos quilômetros, na entrada para cá, você veio ali, não tem mais nenhuma indicação. O cara vem de fora, passa para Pacifica. Já a pessoa me disse, chegou ali para a Lagoa Danta, o cara, pessoal de fora, passou, chegou de Pacifica, foi que, não, aqui é Pacifica, aí voltou porque está sem nenhuma indicação na entrada para a Lagoa Danta, que foi retirada, uma placa e aquela anta que tinha, que foi colocada aqui em frente ao porto. Quer dizer, isso, no momento, senhor presidente, são essas minhas palavras e dizer ao amigo Jonas aqui e à população da Lagoa Danta que eu também sou de acordo que não mexesse naquele campo, porque vai perder muito o esporte no nosso município, porque a gente sabe que a gente tem um estádio, mas que o estádio não tem condições daquela galera que joga a bola toda tarde ali e jogar no estádio. O estádio é limitado no número de jogos e fechando ali vai acabar a metade do esporte amador do nosso município. A gente passa de tarde ali, é cheio todo dia, né? Quer dizer, é complicado e eu sou de acordo de manter o campo. Vamos ver o que é que o executivo vai fazer por essa população aí, né? Pela ordem, como falou o vereador Matheus. Senhor presidente, é bem breve, é só para agradecer aqui os meus pares que votaram de acordo com o meu requerimento e esperando que tenha um retorno positivo do Poder Executivo, que seria muito importante para o nosso município, assim como o vereador senhor Heriberto, o vereador João Paulo falou, né? Nosso município, já vi vários relatos de cidadãos que vai se consultar, fazer algum exame natal e às vezes os exames, as consultas é às 2, 3 da tarde, no período da tarde, e teria que sair daqui na van, geralmente 4 horas da manhã, e ficar lá aguardando o dia todo nos hospitais e clínicas, dar o horário da consulta ou do exame, e muitos dos que terminam, que é pela parte da manhã, fica o resto, como o vereador João Paulo falou, fica o resto do dia todo aguardando, sem ter um local adequado, como o vereador Heriberto falou, realmente possa que tenha gente que venha querer usar essa carta de apoio para outros fins, mas vai depender de uma administração rígida e firme, né, no local, e a gente fica aqui aguardando o retorno positivo do Poder Executivo e desde já agradeço a todos. Portanto, todos os senhores levaram suas falas. Vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, demais cidadãos que estamos ouvindo através das redes sociais. Aqui estamos ouvindo aqui também presencialmente. Boa noite a todos. Boa noite especial ao doutor Aldo pela brilhante palestra que deu aqui para a gente, de grande importância para nós vereadores. Senhor presidente, quero aqui também levar minhas palavras e parabenizar os vereadores pelos seus requerimentos, que é de grande importância para o nosso município. Como bem falou o vereador Matheus, é de grande importância essa casa de apoio para o município. Questão da logística, que de vez em quando realmente acontecem essas situações, mas eu vejo na Secretaria de Saúde, eu vejo o empenho deles, de quem trabalha com o setor do transporte, a respeito da dinâmica das viagens. A maioria das pessoas que vai para as consultas à tarde vai de carro pequeno. E as consultas que são até 10 horas, se não me engano, 9h30, 9 horas da manhã, vão na van. Então, quem tem consulta à tarde, geralmente vai nos carros pequenos. Dependendo da demanda, que as consultas são mais à tarde, eles fazem o inverso. A van sai mais tarde e os carros pequenos saem mais cedo, que os carros pequenos levam mais pouca gente. Mas tenho certeza que é de grande importância, como em gestão anterior, teve essa casa de apoio lá,
E será de grande importância para o nosso município se tiver. E que lá também tenha um carro disponível para ficar nessa locomoção da logística dos pacientes para os hospitais e para as clínicas. Quanto ao UBS, também será de grande importância para o nosso município e para a comunidade da Lagoa do Chico. Será muito bem-vindo ao nosso município. Parabenizo o vereador pelo requerimento. Acho que só isso por enquanto, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Tudo de bom. Pronto, agora sim, todos seguindo as suas falas. Queria dar os parabéns aos vereadores que apresentaram seus requerimentos aqui, muito importantes. O vereador Nilson, sobre as UBS, que eu tenho certeza que já estão a caminho. O vereador Matheus, sobre a Casa de Apoio na cidade de Natal. Eu queria fazer um comentário aqui sobre a Casa de Apoio. A gente que está no meio político, a gente costuma dizer que atravessa fronteiras, né? O conhecimento, a gente vai longe, eventos, não conhece senhores de outras cidades, e temos municípios, inclusive isso é uma sugestão que eu dou ao nosso gestor João Paulo, temos municípios que fazem uma espécie de pactuação um com o outro, com o consórcio, como quer dizer. Por quê? Não é barato, você não tem um imóvel em Natal, com a quantidade de pessoas que vai à demanda. Você tem que ter aluguel, você tem que ter mobília, tem que ter, custear toda a manutenção. Então, nós aqui temos municípios bem próximos que têm essa demanda de viagens para Natal, assim como o nosso município, e que caso não tenha, se esse município não tenha uma casa de apoio Natal, eu acho que os gestores poderiam se unir e conversar entre eles e conseguirem custear, né, o local, fazer um processo para que esses municípios possam ter um local só, um local bem amplo, em que seja dividido as custas. Eu tenho certeza que isso iria ajudar bastante toda a população desses municípios, também a questão financeira de cada município, né? Como a gente sabe, o custo de Natal não é barato, então não é só ter uma casa, como eu falei, tem mobília, tem custo, tem que ter funcionários que transportem um exclusivo lá também, dependendo da situação. Então, aqui eu acho sugestão que eu dou ao gestor João Paulo, que possa consultar os colegas prefeitos da região e ver, de repente, pode ser feita uma parceria entre esses municípios da região para ter um imóvel só na cidade de Natal. Certo? Então, é isso. Mais uma vez, quero dar uma boa noite a todos. Boa noite, Alva. Boa noite a todos que nos acompanharam nessa sessão. E sem mais, para o movimento legal encerrado.